Queridos irmãos, nessa manhã de domingo, nós estamos mais uma vez reunidos para estudar a palavra de Deus. E nessa manhã nós vamos concluir o nosso trimestre com o tema Comunidade Solidária. O texto que iremos ler nessa manhã é Filipenses 4, 10 a 23. Antes de lermos as Escrituras, vamos orar a Deus agradecendo e intercedendo para que essa leitura e esses ensinos entrem na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos colocar em prática. Vamos orar a Deus. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos para uma oração. Pai amado, nessa manhã, quando estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, pedimos que o Teu Espírito Santo seja nos instruir, nos orientar, nos fazer compreender a Sua palavra. Ajuda-nos também a aplicá-la no nosso dia a dia. Dirige cada parte dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipe, no capítulo 4, verso 10 até o verso 23, ele diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovais a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos às minhas tribulações. E sabeis também, ó vós, filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente ao vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que de vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos vossos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Paulo, então, escrevendo essa carta aos irmãos de Filipe, e nós estamos concluindo o estudo dessa carta, e nós queremos nessa manhã trabalhar com o tema comunidade solidária. E o autor da nossa lição diz que a solidariedade deve ser uma marca inconfundível da igreja. E nessa época de tanta competição e individualismo, e que cada um é ensinado a viver apenas em torno dos seus sonhos de consumo, a igreja tem diante de si uma grande oportunidade: mostrar que é uma comunidade diferente, isto é, sensível às necessidades dos que sofrem, liberal na aplicação de seus recursos, comprometida com Deus, a quem serve, e não com o mercado. Aprender a ser igreja, como foram os filipenses, é o grande desafio a nós hoje. O texto desse estudo, Paulo mostra sensibilizado pelos donativos trazidos a ele por Epafrodito, da parte dos filipenses. Entretanto, ele se preocupa em mostrar que a ajuda não é propriamente para ele. Paulo quer que essa ajuda seja entendida como uma dependência. Explica aos filipenses que a ajuda deles não é para Paulo pessoalmente, mas para a obra da evangelização. Essa ajuda econômica é uma verdadeira contribuição para a missão e um verdadeiro sacrifício agradável a Deus. O autor então nos mostra que a comunidade solidária ela age de quatro maneiras. A primeira delas, a comunidade solidária é sensível à tribulação alheia. Nos versos 11 a 13, Paulo testemunha sua experiência de pobreza. Ele não reclama, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele abre o coração e declara: Todavia, fizestes bem associando-vos à minha tribulação. Paulo se mostra imensamente feliz em ver os filipenses haviam entendido o Evangelho.
Para eles, o mais importante não era o donativo em si, mas o espírito solidário daquela comunidade. A ênfase é que eles não estavam doando, mas o fato de terem sido os únicos a fazê-lo. Então Paulo lembra aos irmãos de Filipe o carinho, o zelo deles para com a obra missionária, especialmente aqui no verso 15, quando ele diz: "E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros." Paulo então mostra que os irmãos de Filipe se mostraram sensíveis às suas necessidades, e enquanto há muitos hoje preocupados só com seus interesses, muitas comunidades se mostram extremamente insensíveis às necessidades da sua volta. São comunidades que ainda não empreenderam, não compreenderam as palavras de Jesus, registradas por Lucas em Atos 20:35. "Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber." Não podemos esquecer que a fé sem obras é morta, como ensina Tiago. A realização da obra missionária carece de recursos financeiros, mas muitas igrejas não compreenderam isso. Por essa razão, muitas dificuldades em aplicar recursos em obra que não seja de seu exclusivo interesse local. Não entendem que a obra missionária é tarefa de todos. Os filipenses nos dão um precioso exemplo nesse sentido. Da comunidade fundada por Paulo, foi a única que, logo no início, contribuiu financeiramente para a obra missionária empreendida pelo apóstolo na Europa. Segunda coisa que o autor mostra, que a comunidade solidária sabe que é dando que se recebe. Paulo, no capítulo 4, verso 17, ele diz assim: "Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente ao vosso crédito." Não se trata aqui de uma insinuação que a liberalidade na contribuição tenha caráter meritório ou comercial na base de troca. Está em foco ao princípio apresentado em 2 Coríntios 9, 6 a 15. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Que muito semeia, com abundância ceifará. Então Paulo está ensinando esse princípio aos irmãos, que a contribuição deve ser de forma liberal, e os filipenses entendem isso. E Paulo também mostra que ele não pediu nem aceitou por necessidade pessoal, mas para dar aos filipenses uma oportunidade de aumentar o seu crédito na sua conta celestial. Cristo põe na conta deles todas essas contribuições com a evangelização. Paulo não fez outra coisa a não ser aumentar a sua conta. Claro que está é uma maneira de falar, mas Paulo pediu para si mesmo, não pediu para si mesmo. Ele lembra que ao ajudarem a Paulo, estariam ajudando a si próprio. A ajuda que deram na sua conta, a ajuda que deram fica na conta deles, e Deus saberá dar-lhes em juro ou devolver o capital no juízo, no último dia. No versículo 9, Paulo fala a mais importante recompensa que os filipenses poderiam receber, maior inclusive do que as doações feitas a ele. "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades." Essa é seguramente a experiência da comunidade que aprende a viver solidariamente. Então, primeiro, a igreja de Filipe ela entende e é sensível às tribulações alheias. Segundo, ela entende que é dando que se recebe. Terceiro, a comunidade solidária tem atos aceitos por Deus como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. No verso 18, Paulo diz assim: "Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, que de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus." O Novo Testamento deixa muito claro que os motivos pela gratidão devemos oferecer nossos corpos como louvor, os nossos bens e as nossas vidas. E com isso Deus se agradará daquilo que estamos fazendo. No Antigo Testamento, o povo se preocupava em apresentar a Deus sacrifícios de animais, mas o sacrifício que agrada a Deus é a pureza e a sinceridade de coração. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, ele afirma:
Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Então, note que Paulo está ensinando aos irmãos de Filipe e lembrando esses princípios do Antigo Testamento. E o autor ainda mostra que tudo que oferecemos, na verdade, vem daquele que, em sua riqueza e glória, supre em Cristo Jesus as nossas necessidades. E quando agimos assim, Deus é glorificado. Então, para que os atos da comunidade solidária sejam aceitos por Deus como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, é necessário que tudo seja feito com amor, como ensina a palavra de Deus. Quarta coisa que o autor nos mostra é que a comunidade solidária ela é cordial e que a comunidade solidária, a cordialidade se estabelece. Nos versículos finais da carta, 21-3, Paulo deixa transparecer o clima de cordialidade existente entre Paulo e a igreja. Ele faz questão que cada um seja saudado. A atitude afetuosa presente no coração dos colaboradores que estavam com o apóstolo. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Também os irmãos da igreja que Paulo estava em Roma envia saudações aos filipenses. Todos que vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quando há solidariedade, esse clima de cordialidade se estabelece na comunidade. É como lembra o salmista: ó, como bom e agradável é viver unidos, irmãos. Então, a comunidade solidária, ela também é cordial. Ela percebe que a obra não está apenas local, mas de uma amplitude. E as nossas igrejas precisam distinguir como comunidade solidária. Isso faz com que a todos e desperta simpatia dos que estão de fora e glorifica a Deus. Então, eu quero lembrar dos irmãos que essa igreja de Filipe, ela nos ensina os 4 princípios. Primeiro, que a comunidade solidária ela é sensível à tribulação alheia. Segundo, que é dando que se recebe. Terceiro, é que os atos dessa comunidade é aceito por Deus como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. E por último, que essa comunidade solidária ela é cordial e estabelece a cordialidade. Que o Senhor nos ajude como igreja nessa manhã a entender esses princípios. E concluindo esse semestre, nós possamos então adorar a Deus e praticar todos os estudos que nós estudamos dessa área, essa série falando, prosseguindo para o alvo. Esse estudo completo do texto e da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Gostaria de orar, concluindo o estudo dessa manhã. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo juntos. Oremos, Pai amado, nessa manhã, quando concluímos essa série de estudos, pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar sempre dos princípios que estudamos, em especial destes que acabamos de estudar, de ser uma igreja, uma comunidade solidária, uma comunidade que sabe perceber as dificuldades dos outros e supre, uma comunidade que sabe também que aprende que é dando que se recebe, uma comunidade que entende que ao ajudar os outros, ela está oferecendo um sacrifício aprazível e agradável a Deus. E uma comunidade solidária também que está pronto a ser cordial, que ela entende que é uma comunidade abrangente, que ela alcança todos os lugares dessa terra. E o Senhor nos ajude a fazer isso, e com isso venhamos te glorificar. Tudo isso nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.